Quando Amara Ellis entrou naquele supermercado, ela achou que seu maior problema era um carrinho de compras quebrado e leite derramado. Ela não fazia ideia de que o gentil estranho que a ajudou naquele dia estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. A cidadezinha já havia apelidado de Viúva Negra, mas o que eles não sabiam era que aquele homem guardava a chave de um segredo que destruiria tudo o que ela acreditava sobre seu passado. Luke Hart achou que estava apenas sendo prestativo, mas quando sua irmã lhe mostrou aquelas fotos de infância, ele percebeu que talvez estivesse olhando para suas próprias filhas. 4 anos atrás, uma noite de paixão teve consequências que nenhum dos dois lembrava até agora. Os resultados do teste de DNA ou destruiriam uma família ou revelariam a mais bela verdade imaginável. Se você está assistindo a essa incrível história se desenrolar, clique em inscrever-se e me diga de qual cidade você está assistindo. Adoro me conectar com espectadores do mundo todo. A roda dianteira desistiu com um estalo agudo que ecoou pelo corredor de laticínios. Amara Ellis assistiu em câmera lenta, enquanto o carrinho de compras tombava de lado, enviando um galão de leite deslizando em direção ao chão polido. Suas gêmeas de 4 anos, Maya e Nia, congelaram ao seu lado como marcadores de livros, combinando em seus casacos roxos. Ah não, sussurrou Maya, seus olhos escuros arregalados de preocupação. A caixa de leite atingiu o chão com um baque molhado. O líquido branco se espalhou pelos azulejos em uma poça crescente. Amara fechou os olhos por apenas um segundo, sentindo o peso familiar de estar sendo observada. De novo. Ela já podia imaginar os sussurros que a seguiriam até em casa. Não se preocupe com isso. A voz era quente e firme. Amara abriu os olhos e viu um homem alto, de botas de trabalho, agachando-se até a altura dos olhos das gêmeas. Seu cabelo castanho estava despenteado pelo vento de outubro, e seus olhos azuis não continham nada além de gentileza. Olá, ele disse a Maya e Nia, ignorando completamente o leite se espalhando ao redor de suas botas. Eu sou o Luke. Como vocês se chamam? Nia deu um passo à frente primeiro, sempre a gêmea mais corajosa. Eu sou Nia. Essa é a Maya. Ela é tímida. Maya espiou por trás das pernas de Amara, mas não falou. Luke sorriu, o tipo de sorriso que chegava aos olhos e os fazia enrugar nos cantos. Bem, Maya e Nia, acho que o carrinho de vocês só precisa de uma ajudinha. Às vezes as rodas ficam cansadas, assim como as pessoas. Ele puxou uma pequena ferramenta do bolso daquelas que podem consertar uma dúzia de coisas diferentes. Com movimentos rápidos e seguros, apertou algo na roda quebrada e testou. O carrinho rolou suave e reto. Prontinho, ele disse, levantando-se. Bom como novo. Mas o leite. Amara começou, olhando para a bagunça no chão. Já resolvido. Luke já estava caminhando em direção à gôndola de laticínios, pegando outro galão. Acidentes acontecem. Nada demais. Amara sentiu algo apertado em seu peito afrouxar um pouco. Quando foi a última vez que alguém a ajudou sem fazer perguntas ou fazê-la se sentir um fardo, senhora Amara? Ela se virou e viu a senhora Rivera, a professora da creche, empurrando seu próprio carrinho pelo corredor. O rosto da mulher mais velha se iluminou quando viu as gêmeas. Maya, Nia, como estão minhas artistas favoritas hoje? Perguntou a senhora Rivera. As gêmeas deram risadinhas e se esconderam atrás das pernas de Amara novamente, mas agora estavam sorrindo. Elas fizeram lindas árvores de outono ontem, a senhora Rivera contou a Amara, todas com folhas laranjas e vermelhas, muito criativas. Elas adoram a aula de arte, disse Amara, sentindo-se mais normal agora com o bate-papo amigável da senhora Rivera preenchendo o espaço. Luke voltou com um novo galão de leite e o colocou gentilmente no carrinho. Ele encontrou o olhar de Amara e sorriu. Tudo pronto. Obrigada, ela disse, significando isso mais do que ele poderia saber. De verdade. Você não precisava. Claro que precisava, ele disse simplesmente. Vizinhos ajudam vizinhos. De algum lugar atrás deles, Amara captou o sussurro de uma voz mais velha. A viúva negra está de novo na ativa. As palavras atingiram como água fria. Os ombros de Amara ficaram rígidos. Ela viu o maxilar de Luke se tensionar, sua expressão amigável mudando para algo mais duro. Vamos, meninas, disse Amara rapidamente, sua voz firme apesar da queimação em suas bochechas. Vamos terminar nossas compras. Ela começou a empurrar o carrinho para longe,
mas Luke caminhou ao lado delas. Isso foi rude, ele disse baixinho, só para ela. E errado. Amara olhou para ele, surpresa com a raiva em sua voz. Ele estava bravo por ela. Quando foi a última vez que alguém ficou bravo por ela? Eles caminharam juntos até o caixa. Luke ajudou a carregar suas compras, enquanto Maya e Nia contavam a ele sobre suas cores favoritas e o livro que estavam lendo na hora de dormir. Ele ouviu como se as palavras delas fossem a coisa mais interessante que ele tinha ouvido o dia todo. Lá fora, no estacionamento, o ar de outubro estava fresco e limpo. Luke a ajudou a carregar as sacolas de compras em sua minivan, enquanto as gêmeas subiam em suas cadeirinhas. "Mãe, o Sr. Luke consegue fazer o carrinho ranger como um rato?" perguntou Nia. Luke sorriu e deu um pequeno empurrão no carrinho. Ele rangeu. As duas meninas se dissolveram em risadinhas. De novo, disse Maya, finalmente falando. Luke fez o carrinho ranger mais 3 vezes, ganhando mais risadas encantadas. O som era como música depois do sussurro feio na loja. "Você é bom com elas", disse Amara, observando suas filhas sorrirem mais do que haviam sorrido em semanas. "Elas são boas crianças", Luke respondeu. "Inteligentes e engraçadas." Amara sentiu aquela sensação de afrouxamento no peito novamente. Aquele homem via suas meninas como ela via, não como fardos ou complicações, mas como as luzes brilhantes que elas realmente eram. "Olha", ela disse antes que pudesse mudar de ideia. "Você gostaria de vir tomar café? Amanhã à noite, talvez? É o mínimo que posso fazer depois de toda a sua ajuda hoje." O rosto de Luke se iluminou. "Eu gostaria. Obrigado." Eles trocaram números de telefone, e Amara deu a ele seu endereço. Enquanto dirigia para casa com as gêmeas tagarelando no banco de trás sobre o homem legal que consertou seu carrinho, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na noite seguinte, Luke bateu na porta da frente de Amara exatamente às 6 horas. Pela janela, ela podia vê-lo segurando uma pequena sacola de papel. "Sr. Luke", Maya e Nia disseram em coro quando ela abriu a porta. "Olá, artistas", ele disse, agachando-se novamente. "Trouxe algo para vocês." Ele tirou da sacola 2 pequenos apitos de madeira. Eram lisos e simples, esculpidos à mão. "Eu fiz esses na minha oficina", ele disse. "Não são muito altos e fazem um som suave e agradável. Querem experimentar?" As gêmeas olharam para a mãe em busca de permissão. Amara acenou com a cabeça e cada uma pegou um apito. Os sons que fizeram eram suaves e musicais, como cantos de passarinhos. "Entre", disse Amara, afastando-se. "O café está pronto." Sua cozinha era pequena, mas aconchegante, com paredes amarelas e armários brancos que ela mesma pintara depois que seu marido David morreu, 2 anos atrás. As meninas se acomodaram na mesa redonda com seus livros de colorir e os novos apitos enquanto Amara servia o café. "Isso é bom", disse Luke, olhando ao redor. "Parece lar." "É lar", disse Amara, e então se sentiu boba por afirmar o óbvio, mas Luke apenas acenou com a cabeça como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Eles se sentaram à mesa enquanto as gêmeas coloriam. Luke notou que a mesa balançava um pouco e levantou para olhar por baixo. "É só um parafuso solto", ele disse. "Posso apertar isso para você se tiver uma chave de fenda." "Acho que tem uma na gaveta da cozinha", disse Amara. Enquanto Luke consertava o pé da mesa, as gêmeas mostraram a ele seus livros de colorir. Maya tinha desenhado uma casa com fumaça roxa saindo da chaminé. Nia tinha feito uma floresta onde todas as árvores tinham rostos. "Isso é incrível", disse Luke, e ele falava sério. "Vocês duas são artistas de verdade." "A Sra. Rivera diz que a Maya é boa em não sair das linhas", disse Nia com orgulho. "E eu sou boa em inventar cores novas." "Ambas são habilidades importantes", concordou Luke com seriedade. Eles conversaram facilmente enquanto as gêmeas coloriam. Luke contou sobre seu negócio de construção e como aprendera marcenaria com seu avô. Amara compartilhou que trabalhava meio período na biblioteca, o que a permitia estar em casa quando as meninas saíam da pré-escola. "Na verdade", ela disse, "estamos planejando ir ao calçadão no sábado para o Dia das Pipas. As meninas estão animadas com isso a semana toda. Você é bem-vindo a se juntar a nós se quiser." O rosto de Luke se iluminou. "Eu adoraria. Se importa se eu trouxer meu aprendiz, Jonah? Ele é bom com crianças e está querendo tentar empinar uma pipa." "Claro", disse Amara.
Quanto mais, melhor. O telefone de Luke vibrou. Ele olhou para a tela e viu uma mensagem de sua irmã Grace. Ainda vem jantar no domingo? A mãe está fazendo sua famosa lasanha. Minha irmã, ele explicou para Amara. Lembrete de jantar em família. Sem pensar, ele levantou o telefone para tirar uma selfie rápida, querendo mostrar a Grace que noite agradável ele estava tendo. Maya e Nia imediatamente levantaram seus desenhos, sorrindo para a câmera. Podemos estar na foto? Perguntou Nia. Só se sua mãe disser que está tudo bem, disse Luke, olhando para Amara. Ela acenou com a cabeça, encantada por ele ter o cuidado de pedir permissão. Luke tirou a foto, ele sorrindo com as gêmeas, segurando suas obras de arte coloridas de cada lado. Ele enviou para Grace com uma mensagem rápida. Boa noite com novos amigos. 1 hora depois, Luke estava se preparando para ir embora. As gêmeas o haviam abraçado para dar boa noite e estavam vestindo seus pijamas lá em cima. Amara o acompanhou até a varanda da frente, onde a noite de outubro estava fresca e clara. Obrigada por isso, ela disse suavemente. As meninas se divertiram tanto. Não as vejo rir tanto assim há um bom tempo. Obrigado por me convidar, disse Luke. Eu também me diverti muito. Quando ele desceu da varanda, seu telefone tocou. O nome de Grace apareceu na tela. Desculpe, ele disse a Amara. Deixa eu só. Oi, Grace. Ele atendeu, caminhando em direção à sua caminhonete. Luke, a voz de Grace era baixa e urgente. Aquela foto que você mandou. Preciso te perguntar uma coisa. O que foi? Luke parou de andar. Aquelas menininhas. Luke, elas são exatamente iguais às suas fotos de bebê. Exatamente. As covinhas, o formato dos olhos, até o jeito de sorrir. É assustador. Luke sentiu algo mudar em seu peito, como se o chão estivesse se inclinando sob seus pés. Ele olhou de volta para a casa, onde Amara ainda estava na varanda, sua silhueta emoldurada pela luz quente de dentro. Isso é, ele começou e parou. O que ele deveria dizer a isso? Provavelmente estou vendo coisas, Grace disse rapidamente. Mas, Luke, a semelhança é realmente forte. Você já conheceu a Amara antes? Antes da loja ontem? Luke vasculhou sua memória. O nome Amara não era familiar, mas algo em seu rosto parecia não exatamente novo. Como uma música que ele poderia ter ouvido uma vez, há muito tempo. Acho que não, ele disse lentamente. Quer dizer, não me lembro. Ok, Grace disse. Ok, talvez eu esteja louca. Mas, Luke, tome cuidado. Se houver alguma chance, só tome cuidado. A linha ficou quieta. Luke encarou seu telefone por um longo momento, então olhou de volta para a casa. Amara tinha entrado, mas ele podia ver a janela do quarto das gêmeas brilhando suavemente lá em cima. Ele pensou no sorriso tímido de Maya e na tagarelice corajosa de Nia. Pensou na forma como ambas se afeiçoaram a ele tão rapidamente, como se estivessem esperando por alguém exatamente como ele para entrar em suas vidas. Enquanto dirigia para casa pelas ruas silenciosas de sua pequena cidade litorânea, Luke não conseguia se livrar da sensação de que Grace poderia estar certa. Havia algo familiar naquelas menininhas, algo que puxava uma memória logo além do alcance. Mas o que isso poderia significar? E, mais importante, o que ele deveria fazer a respeito? A manhã de sábado chegou ensolarada e ventosa, tempo perfeito para pipas. Amara arrumou um lanche de piquenique, enquanto Maya e Nia corriam pela cozinha em seus suéteres vermelhos, combinando, muito animadas para ficarem quietas. O Sr. Luke vai mesmo estar lá? Perguntou Maya pela 10ª vez. Sim, querida. Ele vai nos encontrar no calçadão, às 10 horas, como combinamos. E o Jonah, acrescentou Nia. Aquele que faz coisas com madeira? O Jonah também, Amara confirmou, sorrindo com o entusiasmo delas. Fazia muito tempo que elas tinham algo para esperar assim. O calçadão já estava movimentado quando chegaram. Famílias espalhavam cobertores na praia abaixo, enquanto outras ocupavam lugares ao longo da passarela de madeira. Pipas coloridas pontilhavam o céu como confete contra o azul brilhante do dia de outubro. Lá está ele, gritou Nia, apontando. Luke acenou de perto da sorveteria, um jovem alto com cabelo cacheado ao seu lado. As gêmeas correram em direção a eles, seus suéteres vermelhos brilhando contra as tábuas envelhecidas do calçadão. Amara, conheça o Jonah, disse Luke quando ela alcançou. Jonah
Esta é a Amara, e estas são Maya e Nia. Jonah se agachou até a altura das gêmeas, assim como Luke fizera na loja. Ouvi dizer que vocês duas são artistas. O Luke me contou que fazem desenhos lindos. Nós trouxemos nossas pipas, disse Maya, erguendo uma pipa em forma de borboleta nas cores roxa e laranja. E temos linha, acrescentou Nia, exibindo a pipa amarela brilhante em forma de peixe. Essas são perfeitas, disse Jonah. Querem que eu mostre a melhor maneira de colocá-las no ar? As gêmeas acenaram animadas e o seguiram em direção à praia. Luke e Amara caminharam atrás delas, carregando a cesta de piquenique e o cobertor. Ele é ótimo com crianças, observou Amara, vendo Jonah explicar pacientemente a direção do vento para as meninas. Ele tem 3 irmãs mais novas, disse Luke. Muita prática. Eles encontraram um bom lugar na areia e estenderam seu cobertor. Em minutos, as 2 meninas tinham suas pipas voando alto, seus rostos brilhando de alegria, enquanto viam a borboleta e o peixe dançarem no vento. Mãe, olha como está alta, chamou Maya, sua timidez habitual esquecida na empolgação. Consigo ver o oceano inteiro daqui de cima, anunciou Nia, como se estivesse voando com sua pipa de peixe. Luke tirou sua própria pipa de uma sacola, um formato simples de diamante em azul profundo. Não faço isso há anos, admitiu, enquanto começava a montá-la. Sério? Você parece ser bom nisso. Meu avô costumava me levar quando eu tinha mais ou menos a idade delas, disse Luke, acenando em direção às gêmeas. Ele dizia que empinar pipa ensinava paciência e esperança, algo sobre confiar no vento e manter os pés no chão. Logo, seu diamante azul estava voando ao lado da borboleta e do peixe. Os 4 ficaram em fila na areia, as linhas esticadas até as pipas dançantes acima. Sr. Luke. Veio uma voz atrás deles. Luke se virou e viu uma mulher na casa dos 30, com cabelos escuros e uniforme de enfermagem sob o casaco. Ela segurava uma xícara de café e olhava curiosamente para o pequeno grupo. Grace, disse Luke, parecendo surpreso. O que você está fazendo aqui? Vim buscar café antes do meu turno começar, ela disse. Mas seus olhos não estavam em Luke. Estavam fixos em Maya e Nia, estudando seus rostos com a atenção cuidadosa de alguém acostumado a notar detalhes. Grace, esta é a Amara, disse Luke, e estas são Maya e Nia. Amara, minha irmã Grace. Ela é enfermeira no hospital. Prazer em conhecê-la, disse Amara, mas notou algo estranho na expressão de Grace. A mulher ainda estava encarando as gêmeas com uma intensidade que parecia quase rude. Suas filhas são lindas, Grace disse finalmente, sua voz um pouco estranha. Obrigada, respondeu Amara, perguntando-se por que esse simples elogio parecia carregado de algo mais. Grace pegou seu telefone e passou pelas fotos. Encontrou o que procurava e mostrou a Luke. Era uma foto antiga de um menino com um sorriso desdentado, covinhas profundas em ambas as bochechas. Lembra disso? Grace perguntou baixinho. Seu 4º aniversário. Luke olhou para a foto, depois para Maya e Nia, depois de volta para a foto. Amara viu seu rosto mudar, viu algo como admiração e preocupação cruzar seus traços. Grace, ele disse em um tom de advertência. O que foi? Perguntou Amara, sentindo-se de repente fria apesar do sol brilhante. Nada, disse Luke rapidamente. Nada foi. Mas Grace ainda estava olhando entre a foto antiga e as gêmeas. Maya escolheu aquele momento para correr até eles, sua linha de pipa enrolada nas pernas. Sr. Luke, pode me ajudar? Ela perguntou, suas covinhas aparecendo enquanto sorria para ele. Luke se ajoelhou para desembaraçar a linha, e Grace soltou um som baixo. A semelhança era impossível de ignorar as mesmas covinhas, a mesma curva do sorriso, até o mesmo jeito de inclinar a cabeça ao fazer uma pergunta. Prontinho, disse Luke gentilmente, libertando a linha de Maya. Tente segurar um pouco mais solto. A pipa quer voar. Maya correu de volta para onde Nia ainda estava empinando sua pipa de peixe com sucesso. Luke se levantou lentamente, seus olhos encontrando os de sua irmã. Devemos conversar mais tarde, Grace disse baixinho. Sim, Luke concordou. Devemos. Amara sentiu que estava perdendo algo importante, mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o Sr. Cole apareceu com uma câmera nas mãos. Dia lindo para empinar pipas, disse o homem mais velho alegremente. Se importam se eu tirar uma foto para o boletim informativo da cidade?
Gostamos de mostrar famílias aproveitando nosso calçadão. Era um pedido tão normal que Amara acenou automaticamente. O Sr. Cole recuou alguns passos e levantou a câmera. Grandes sorrisos. Todo mundo. A foto os pegou em um momento de genuína felicidade. Luke e Amara de pé, próximos um do outro. As gêmeas segurando suas linhas de pipa com enormes sorrisos e as pipas coloridas dançando no alto contra o céu azul brilhante. Parecia, Amara percebeu depois, exatamente como um retrato de família. Mas naquele momento, vendo Maya e Nia gritarem de alegria, quando uma rajada de vento fez suas pipas girarem mais alto, tudo o que ela conseguia pensar era em como isso parecia certo. Quão natural, como peças de um quebra-cabeça se encaixando. Luke amarrou uma fita brilhante na linha da pipa de Maya, um presente da coleção de suprimentos de ferragens de Jonah. Agora você sempre conseguirá identificar a sua no céu, ele disse a ela. Maya sorriu para ele com uma alegria tão pura que Amara sentiu lágrimas nos olhos. Quando foi a última vez que alguém pensou em fazer sua filha tímida se sentir especial? Enquanto o vento elevava a pipa borboleta de Maya ainda mais alto, as duas meninas gritaram de empolgação. Grace mostrou silenciosamente a Luke a foto antiga em seu telefone mais uma vez, a imagem dele aos 4 anos, covinhas idênticas às que podiam ver nos rostos de Maya e Nia naquele momento. Luke encarou a foto, depois as gêmeas, depois a foto novamente. A semelhança não era apenas forte, era inconfundível. Mas o que isso poderia significar? Depois que as pipas foram guardadas e eles comeram seu lanche de piquenique na praia, o grupo voltou para o calçadão. As gêmeas estavam cansadas, mas felizes, suas bochechas rosadas do vento e do sol. Sorvete? Sugeriu Jonah, apontando para a sorveteria onde se encontraram naquela manhã. Sim, disseram as duas meninas ao mesmo tempo. Enquanto Jonah ajudava Maya e Nia a escolherem seus sabores, Luke e Amara ficaram por perto, observando. Grace tinha ido para seu turno, mas suas palavras pairaram no ar entre eles. Sua irmã pareceu intensa, disse Amara cuidadosamente. Luke passou a mão pelo cabelo. Ela é protetora, sempre foi. Protetora com o quê? Antes que Luke pudesse responder, eles ouviram a voz do Sr. Cole na barraca de lanches, conversando com outro aposentado. A viúva negra está de novo na ativa. O velho estava dizendo em voz baixa que achava que não podia ser ouvida. Coitadas das crianças. Não sabem no que estão se metendo. O maxilar de Luke se tensionou. Ele se virou para os dois homens, sua voz calma, mas firme. Com licença. Os homens olharam para cima, surpresos. O nome dela é Amara, disse Luke, seu tom agradável, mas inconfundivelmente sério. Ela está fazendo um ótimo trabalho criando essas meninas e não merece esse tipo de conversa. O outro aposentado teve a decência de parecer envergonhado. Você está certo, disse. Isso foi indelicado. O Sr. Cole limpou a garganta, desconfortável. Desculpe por isso, resmungou. Amara sentiu suas bochechas queimarem, mas desta vez era de gratidão em vez de vergonha. Luke a defendeu. Em público. Sem fazer um escândalo ou constranger ninguém, ele simplesmente afirmou a verdade. Obrigada, ela disse baixinho, quando ele se juntou a ela novamente. Não precisa me agradecer por decência básica, Luke respondeu, mas seus olhos estavam quentes. Eles pegaram as gêmeas, que agora estavam felizes trabalhando em seus sorvetes de casquinha, e começaram a caminhar em direção à área de estacionamento. Luke notou que a minivan de Amara tinha uma luz traseira solta que piscava intermitentemente. Isso vai queimar logo, ele disse, apontando. Eu poderia consertar isso para você amanhã, se quiser. É um conserto simples. Você não precisa, Amara começou. Eu quero, disse Luke simplesmente. Além disso, é mais seguro para você e as meninas se todas as suas luzes funcionarem direito. Em sua minivan, com as gêmeas presas em suas cadeirinhas e já cochilando após a manhã agitada, Amara ficou sentada por um momento antes de ligar o motor. Ela observou pelo retrovisor, enquanto Luke ajudava Jonah a carregar os materiais de pipa na caminhonete dele. Este homem, que mal a conhecia, estava se oferecendo para consertar sua luz traseira, que enfrentou as fofoqueiras por ela, que fez suas filhas rirem e se sentirem especiais. Que tipo de homem fazia isso? Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem rápida para Ruth, a mãe de David.
Ainda podemos ir jantar amanhã. Gostaria de contar sobre alguém que ajudou as meninas hoje. A resposta de Ruth veio rapidamente. Claro, querida. As meninas são sempre bem-vindas aqui. Vou fazer o frango com bolinhos de massa favorito delas. Enquanto Amara dirigia para casa pelas ruas familiares de sua pequena cidade, ela se pegou pensando na irmã de Luke e no jeito estranho como ela havia encarado Maya e Nia. Havia algo quase urgente na expressão de Grace, como se ela estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Mas que quebra-cabeça poderia haver? Maya e Nia eram filhas de David. Todos na cidade sabiam disso. David tinha ficado tão orgulhoso quando elas nasceram, carregando suas fotos na carteira e mostrando para qualquer um que quisesse ver. Ainda assim, ao olhar no retrovisor para suas filhas adormecidas, Amara não conseguia se livrar da sensação de que algo importante havia acontecido hoje, algo que ia além de soltar pipa, tomar sorvete e um homem gentil que consertou rodas de carrinho quebradas. Quando chegaram em casa, ela encontrou um pequeno pedaço de papel enfiado sob a porta da frente. Nos vemos segunda-feira às 17h Pia primeiro. Histórias depois. Luke. Amara sorriu, dobrando o bilhete com cuidado e colocando no bolso. Pela primeira vez em 2 anos, ela estava ansiosa pela segunda-feira. O domingo à noite chegou com o cheiro do famoso frango com bolinhos de massa de Ruth Bennett, enchendo a aconchegante sala de jantar. Amara ajudou Maya e Nia a lavarem as mãos, enquanto Ruth punha à mesa com sua melhor porcelana os pratos com pequenas flores azuis que as meninas adoravam traçar com os dedos. Vovó Ruth, nós soltamos pipa ontem, Nia anunciou quando se sentaram para comer. Soltaram mesmo? Ruth sorriu, servindo os bolinhos cremosos nos pratos das meninas. E voaram alto. Tão alto que a gente podia ver o mundo inteiro, disse Maya, sua timidez derretendo na cozinha acolhedora de Ruth. Tinha um homem legal que nos ajudou, Nia continuou. O Sr. Luke. Ele consertou o carrinho de compras da mamãe também. Amara viu os ombros de Ruth ficarem levemente tensos. Um homem as ajudou? Luke Hart, Amara disse com cuidado. Ele tem uma empresa de construção na cidade. Foi muito gentil com as meninas. A expressão de Ruth ficou cautelosa. Ela tinha sido protetora com Amara e as gêmeas desde que David morreu, às vezes protetora demais. Amara entendia o porquê Ruth havia perdido seu único filho, e as meninas eram sua última ligação com ele. Não o conheço, disse Ruth, passando os biscoitos. Amara, você precisa ter cuidado com estranhos perto das meninas. Ele não é mais um estranho, disse Maya simplesmente. Ele é nosso amigo. O rosto de Ruth suavizou com as palavras de Maya, mas a preocupação ainda franzia sua testa. Querida, os adultos precisam ter cuidado com amigos novos. Sua mamãe tem que garantir que todos estejam seguros. O Luke é seguro, disse Nia com a certeza absoluta que só crianças de 4 anos possuem. Ele faz barulhinhos de rangido com carrinhos de compras. Apesar de suas preocupações, Ruth não pôde evitar sorrir com isso. Depois do jantar, enquanto as gêmeas brincavam com a velha caixa de joias de Ruth, examinando cuidadosamente a bailarina dançante que girava ao som de uma música tilintante, Amara ajudou com a louça. Não estou tentando ser difícil, Ruth disse baixinho, suas mãos ocupadas com a água ensaboada. Mas essas meninas são tudo que me restou de David. Eu me preocupo com elas. Eu sei, disse Amara enxugando um prato. Eu também me preocupo. Mas Ruth, o Luke nos ajudou quando eu precisei de ajuda. Ele não pediu nada em troca. Ele apenas ajudou. Ruth ficou quieta por um momento. David teria querido que alguém a ajudasse se você precisasse. Sim, Amara concordou. Ele teria. Apenas tenha cuidado, querida. Vá com calma. Eu vou, Amara prometeu, embora algo bem dentro dela sussurrasse que com Luke, calma talvez não fosse possível. Havia algo nele que parecia familiar, certo? Como voltar para casa? A segunda-feira à noite chegou exatamente na hora. Às 5h em ponto, Luke bateu na porta da frente de Amara, com uma bolsa de ferramentas na mão e Jonah ao lado carregando um saco de aparas de madeira. Senhor Luke, as gêmeas disseram em coro, correndo para cumprimentá-los. Trouxemos material de arte, anunciou Jonah, levantando o saco. Aparas de madeira são ótimas para projetos artesanais. Enquanto Luke examinava a pia da cozinha, que estava pior do que ele pensava, com água vazando atrás do armário,
Jonah espalhou jornal no chão da sala e ajudou Maya e Nia a criarem desenhos com as aparas de madeira enroladas. Olha, é um jardim de flores, disse Maya orgulhosamente, arrumando aparas douradas em formas de pétalas. E isso é um dragão, Nia acrescentou, fazendo uma careira feroz para combinar com sua criatura de aparas. Amara observou da porta da cozinha enquanto Luke trabalhava. Seus movimentos eram seguros e cuidadosos, enquanto substituía a junta velha e apertava os canos. Havia algo reconfortante em vê-lo trabalhar o jeito que ele não tinha pressa. Conferia tudo 2 vezes, limpava enquanto prosseguia. Pronto, ele disse finalmente, testando a torneira. Isso deve durar anos agora. Obrigada, disse Amara, falando sério. Quanto eu te devo? Luke pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Nada. Era só uma junta. Levou 5 minutos. Mas a peça, o seu tempo, Amara. A voz de Luke era gentil, mas firme. Eu quis ajudar, sem cobrança. Foi então que bateram na porta da frente. A voz de Grace chamou. Luke, desculpe interromper, mas estou no intervalo do jantar e pensei em passar aqui. Amara abriu a porta e encontrou Grace em seu uniforme de enfermeira, segurando uma xícara de café e parecendo cansada de seu turno no hospital. Oi, Grace disse, sorrindo para Amara. Espero não estar intrometendo. Só queria saber como foi o dia da pipa. Foi maravilhoso, disse Amara, dando passagem para Grace entrar. As meninas se divertiram muito. Os olhos de Grace imediatamente encontraram Maya e Nia, que ainda estavam trabalhando em sua arte com aparas de madeira com Jonah. Ela estudou seus rostos com aquele mesmo olhar intenso do calçadão. Elas são meninas lindas, Grace disse suavemente. Luke surgiu da cozinha, enxugando as mãos em uma toalha. Tudo consertado, anunciou. Então notou sua irmã. Grace, o que foi? Só queria dar uma olhada, Grace disse, mas seu olhar continuava vagando para as gêmeas. Os 4 adultos ficaram na sala enquanto Maya e Nia mostravam seus projetos de arte. Grace observava cada movimento, cada expressão, comparando-as com memórias que apenas ela parecia guardar. Quando Luke e Jonah finalmente arrumaram suas ferramentas, Grace ficou na varanda da frente. Luke, ela disse baixinho, preciso falar com você. Amara ouviu enquanto fechava a porta da frente. Pela janela, ela viu Grace pegar seu telefone e mostrar algo na tela para Luke. Mesmo de dentro, Amara podia ver a expressão de Luke mudar, podia ver o jeito que ele olhou de volta para a casa, onde suas filhas estavam se preparando para o banho. Sobre o que eles estavam falando? E por que Grace continuava olhando para Maya e Nia, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça? Depois que as gêmeas foram para a cama, Amara se viu parada na pia da cozinha, a pia que não vazava mais, graças às mãos cuidadosas de Luke. Ela abriu a torneira e viu a água correr clara e constante. Quando estendeu a mão para um pano de prato, algo amassou atrás do armário. Um pedaço de papel estava enfiado lá atrás, provavelmente há anos. Cuidadosamente, ela o puxou para fora. Era uma fotografia, danificada pela água e desbotada nas bordas. O coração de Amara parou quando reconheceu sua versão mais jovem em um vestido vermelho de verão, rindo de algo fora da câmera. Ela estava ao lado de um homem, mas a foto estava rasgada. Ela só podia ver parte de seu braço e ombro e o que parecia ser uma cicatriz em seu pulso. A foto trouxe de volta uma memória que ela quase havia esquecido. 4 anos atrás, antes de se casar com David, ela tinha ido a uma despedida de solteira para sua amiga da faculdade, Sarah. Foi em uma cidade praiana a cerca de 1 hora de distância. Ela lembrava de ter perdido o telefone naquela noite e de um estranho gentil que a acompanhou de volta ao hotel quando ela não conseguia encontrar o caminho. Ela estava um pouco bêbada e emotiva. Sarah ia se casar, e Amara ainda estava entendendo seus sentimentos por David. O estranho tinha sido gentil e engraçado, fazendo-a rir quando ela sentia vontade de chorar. Eles tinham conversado por horas nos degraus do hotel sobre sonhos e medos e a beleza assustadora de arriscar no amor. Ela nunca soube o nome dele. Nunca o viu novamente, mas ela lembrava de sua gentileza e ela lembrava de uma cicatriz em seu pulso com formato de lua crescente. Amara encarou a fotografia rasgada, seu coração batendo rápido. Será que podia ser? Será que o estranho gentil daquela noite, 4 anos atrás, era Luke? E se fosse? Se fosse, então
o que isso significava sobre Maya e Nia. Do outro lado da cidade, Luke estava sentado em sua caminhonete do lado de fora da casa de Amara, encarando seu telefone. Grace tinha mostrado a ele mais fotos dele mesmo bebê, criança pequena, jovem. A semelhança com Maya e Nia não era apenas forte. Era impossível ignorar. Mas como isso poderia ser? Ele nunca tinha conhecido Amara antes do supermercado. Tinha? Ele esfregou o pulso distraidamente, sentindo a velha cicatriz ali. Ele a tinha feito ao cair da bicicleta quando tinha 8 anos, e ela nunca tinha desaparecido completamente. O formato lembrava uma lua crescente. Uma memória puxou a borda de sua mente. 4 anos atrás. Uma festa na praia. Uma mulher de vestido vermelho que tinha perdido o telefone e não conseguia encontrar o caminho de volta para o hotel. Ele tinha caminhado com ela, conversando e rindo até quase o amanhecer. Ela tinha sido doce e engraçada, e um pouco triste com algo que não explicaria. Ele tinha querido vê-la novamente, mas ela tinha desaparecido na manhã seguinte, antes que ele acordasse. Ele tinha perguntado por aí, mas ninguém sabia o sobrenome dela ou como encontrá-la. Será que aquela mulher poderia ter sido Amara? Luke olhou para a casa onde luzes quentes brilhavam nas janelas. Se fosse verdade, se aquela noite, 4 anos atrás, tivesse levado a Maya e Nia, então tudo mudava. Mas isso não mudava como ele se sentia em relação a elas. Não mudava o jeito que o sorriso tímido de Maya derretia seu coração ou como a tagarelice corajosa de Nia o lembrava de si mesmo naquela idade. Não mudava o jeito que Amara o fazia querer ser a melhor versão de si mesmo. Se alguma coisa, isso tornava esses sentimentos mais fortes. Mas o que ele deveria fazer com essa possibilidade? Como ele poderia descobrir a verdade sem machucar ninguém? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Grace. Precisamos falar mais sobre isso. Amanhã? Luke digitou de volta. Sim, mas Grace, seja o que for isso, eu não quero machucá-las. Eu sei, veio a resposta dela. Mas, Luke, se essas meninas são suas, você não quer saber. Luke encarou a mensagem por um longo tempo. Claro que ele queria saber, mas querer saber e saber o que fazer com a verdade eram duas coisas muito diferentes. A terça-feira de manhã trouxe o primeiro teste de emergência real de sua amizade crescente. A senhora Rivera ligou para Amara na biblioteca logo após o almoço. Desculpe incomodá-la no trabalho, disse a professora da creche, mas a Nia está com febre. Veio de repente. Ela está pedindo por você. O estômago de Amara embrulhou. Quanto? Pouco mais de 101. Ela não está se sentindo bem, mas está alerta. Você deve vir buscá-la. Amara estava juntando suas coisas quando seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Luke. Peguei seu número na lista telefônica. Como você está? Sem pensar, ela ligou de volta para ele. Luke, estou tão feliz que você mandou mensagem. A Nia está doente na creche e meu carro não pega. Você pode. Já estou a caminho, Luke disse, interrompendo-a. Vou buscá-la na biblioteca. Depois vamos pegar a Nia. Você não precisa. Amara, Luke disse, sua voz gentil, mas firme. Deixe-me ajudar. 20 minutos depois, a caminhonete de Luke parou em frente à biblioteca. Amara entrou, grata e preocupada. Obrigada, ela disse, enquanto dirigiam em direção à creche. Não sei o que teria feito. Você teria se virado, Luke disse. Você sempre se vira, mas você não precisa se virar com tudo sozinha mais. As palavras atingiram Amara bem no coração. Ela tinha estado sozinha por tanto tempo, lidando com cada crise por conta própria. Ter alguém para ligar, alguém que aparecia sem questionar, era quase esmagador. Na creche, encontraram Nia encolhida no colo da senhora Rivera, sua energia usual abafada pela febre. Quando ela viu Luke, seu rosto se iluminou. Senhor, Luke, eu não estou me sentindo bem. Eu sei, querida, Luke disse, agachando-se até a altura dela. Mas sua mamãe está aqui agora e vamos cuidar muito bem de você. Maya estava chateada por ver sua irmã doente. A Nia vai ficar bem? Ela perguntou, seus olhos grandes preocupados. Ela vai ficar bem, Luke a garantiu. Às vezes nossos corpos precisam descansar e melhorar. É para isso que servem as febres, elas ajudam a combater os germes. Luke carregou Nia até sua caminhonete enquanto Amara juntava suas coisas. No banco de trás, Maya segurou a mão da irmã
e cantou baixinho uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para elas. Devemos ir para a emergência? Luke perguntou enquanto dirigiam para casa. Amara verificou a testa de Nia. Deixe-me tentar baixar a febre primeiro. Se piorar, então sim. Em casa, Luke ajudou a acomodar Nia no sofá com panos frios e seu elefante de pelúcia favorito. Ele fez um lanche para Maya e colocou um filme tranquilo enquanto Amara ligava para a linha de atendimento após o horário do pediatra. A enfermeira disse para observá-la esta noite. Amara contou a Luke depois que desligou. Se a febre passar de 103 ou ela parecer pior, então a levamos. Ok, Luke disse simplesmente. O que posso fazer? Amara olhou para este homem que tinha largado tudo para ajudá-la, que agora estava dobrando roupas enquanto Maya coloria quietinha na mesa da cozinha e Nia cochilava no sofá. Você já fez o suficiente, ela disse. Não foi isso que perguntei, Luke respondeu com um sorriso gentil. Então Amara deixou que ele ajudasse. Luke fez o jantar sanduíches de queijo grelhado simples e sopa enquanto ela monitorava a temperatura de Nia. Ele leu para Maya quando Amara estava ocupada com sua filha doente. Ele arrumou sem ser pedido e sabia exatamente quando dar espaço a Amara e quando oferecer apoio. Parecia a coisa mais natural do mundo tê-lo ali, como se ele pertencesse à sua pequena família. No fim da tarde, a febre de Nia havia cedido. Ela estava sentada, pedindo suco e querendo brincar com seus blocos. A crise tinha passado, mas algo tinha mudado durante aquelas horas preocupantes. Obrigada, Amara disse, enquanto Luke se preparava para ir embora. Por tudo hoje. Obrigado por me deixar ajudar, Luke respondeu. Por confiar em mim com algo tão importante. Na varanda da frente, sob o brilho suave da luz da varanda, eles ficaram mais próximos do que nunca. A preocupação compartilhada do dia tinha criado um novo tipo de intimidade entre eles. Amara, Luke disse suavemente, preciso te contar uma coisa. Seu coração deu um salto. O quê? Mas antes que Luke pudesse responder, Grace apareceu no final da calçada. Ela estava carregando uma pequena bolsa e com a expressão de alguém com algo importante a dizer. Desculpe interromper, Grace disse, mas estava passando e vi a caminhonete do Luke. Trouxe um antitérmico infantil, aquele que tem gosto de frutas vermelhas. Só por precaução. Isso é muito atencioso, disse Amara, aceitando a bolsa. Obrigada. Grace olhou entre eles, notando sua proximidade, o jeito íntimo como estavam juntos. Luke, ela disse cuidadosamente, pensou mais no que conversamos ontem? O maxilar de Luke ficou tenso. Aqui não, Grace. Agora não. Quando então? Grace perguntou. Isso é importante. Amara sentiu como se estivesse perdendo metade de uma conversa crucial. Está tudo bem? Luke e Grace trocaram um olhar cheio de palavras não ditas. Está tudo bem, Luke disse finalmente. Grace é apenas protetora com todos de quem ela gosta. Mas quando Grace disse boa noite e voltou para seu carro, Amara ouviu a última coisa que ela disse a Luke. A semelhança não vai desaparecer, Luke. E a verdade também não. Que semelhança? Que verdade? Amara assistiu a caminhonete de Luke desaparecer na rua, sua mente girando com perguntas. Primeiro a fotografia, agora os comentários enigmáticos de Grace. O que todo mundo estava vendo que ela estava perdendo, e por que ela tinha a sensação mais estranha de que seu mundo inteiro estava prestes a mudar. A quarta-feira de manhã trouxe um tipo diferente de revelação. Grace apareceu na porta de Amara logo depois que as gêmeas saíram para a creche, segurando um envelope de papel pardo e parecendo nervosa. Espero que isso não seja muito direto, Grace disse, mas acho que precisamos conversar. Amara a convidou para entrar, oferecendo café enquanto tentava ler a expressão de Grace. A enfermeira sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa que Luke tinha consertado, e abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia fotografias. Muitas delas. Estas são fotos do Luke quando criança, Grace disse gentilmente, espalhando-as sobre a mesa. Sei que isso pode parecer estranho, mas acho que você deveria vê-las. Amara olhou para as fotos e sentiu o mundo tombar de lado. Lá estava Luke com 4 anos, com as mesmas covinhas de Maya e Nia. Luke com 2 anos, com o sorriso exato de Nia. Luke bebê, com a expressão séria e os olhos pensativos de Maya. A semelhança não era apenas forte, era inconfundível. Eu não entendo, Amara sussurrou,
embora parte dela estivesse começando a entender. Grace pegou seu telefone e mostrou a Amara a selfie que Luke tinha tirado em sua casa, aquela com as gêmeas segurando suas obras de arte. Então ela a colocou ao lado de uma foto do Luke jovem. Era como olhar para a mesma criança em 2 períodos de tempo diferentes. Grace, Amara disse cuidadosamente, o que você está tentando me dizer? Estou tentando dizer que acho que o Luke pode ser o pai das gêmeas, Grace disse gentilmente. O pai biológico delas. As palavras pairaram no ar como fumaça. Amara sentiu seu coração batendo forte contra as costelas. Isso é impossível, ela disse automaticamente. David era o pai delas. Nós éramos casados quando engravidei. A expressão de Grace era compassiva, mas persistente. Você estava com David o tempo todo? Nenhuma viagem, nenhuma separação, nada. A mente de Amara correu para trás. Ela e David tinham ficado noivos quando ela engravidou, mas tinham tido uma grande briga sobre os planos do casamento. Ela tinha ido à despedida de solteira de Sarah, se sentindo confusa e emotiva. Foi naquele fim de semana que ela tinha perdido o telefone. O fim de semana em que tinha conhecido o estranho gentil que a acompanhou até o hotel. O fim de semana, ela percebeu com crescente certeza em que ela tinha concebido Maya e Nia. Oh, meu Deus! Amara respirou, afundando em uma cadeira. Grace estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão dela. Não estou tentando machucá-la, ela disse suavemente. Mas se eu estiver certa, se Luke for o pai, você não acha que ele tem o direito de saber? As meninas não têm o direito de saber. Amara pensou na fotografia que tinha encontrado atrás da pia. O vestido vermelho de verão, a cicatriz no pulso de um homem, uma cicatriz em forma de lua crescente. Como descobrimos com certeza? Ela perguntou baixinho. Um simples teste de paternidade, Grace disse. Kits caseiros são fáceis e privados, sem advogados, sem tribunais, sem drama público. Apenas a verdade. Amara encarou as fotos espalhadas sobre sua mesa de cozinha. Os rostos de Maya e Nia olhavam de volta para ela a partir da infância de Luke, como se o universo estivesse tentando lhe dizer algo o tempo todo. Se for verdade, ela disse lentamente, o que isso significa para a memória de David? Para Ruth? Para as meninas? Significa a verdade, Grace disse simplesmente. E a verdade não tira o amor que David deu a elas. Ele foi o pai delas em todos os sentidos que importavam. Isso não mudaria isso. Amara assentiu, embora seu coração estivesse se partindo um pouco. Não pelo amor que poderia ter sido construído sobre um mal-entendido, mas por todo o tempo que poderia ter sido perdido. Onde conseguimos o teste? Ela perguntou. Grace sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Amara tinha visto dela. Em qualquer farmácia. Poderíamos fazer assim que você estiver pronta. E o Luke? Ele sabe que você está aqui? Ainda não, Grace admitiu. Eu queria falar com você primeiro. Mas Amara, acho que ele suspeita. Acho que parte dele também tem se perguntado. Naquela noite, Amara ligou para Luke depois que as gêmeas foram para a cama. Você pode vir aqui? Ela perguntou sem preâmbulo. Precisamos conversar. Já estou a caminho, Luke disse, ouvindo algo sério em sua voz. Quando ele chegou 20 minutos depois, Amara estava esperando na varanda da frente com 2 xícaras de café e um envelope de papel pardo. Grace veio me ver hoje, ela começou. O rosto de Luke ficou sério. O que ela te contou? Ela me mostrou fotos, Amara disse, entregando-lhe o envelope. Fotos de você quando criança. Luke abriu o envelope e examinou as fotografias. Seu rosto era impenetrável, mas Amara viu suas mãos tremerem levemente. Luke, ela disse suavemente, eu também encontrei algo. Ela mostrou-lhe a fotografia danificada pela água, tirada de trás da pia, o vestido vermelho de verão, a visão parcial de um homem com uma cicatriz no pulso. Luke encarou a foto, depois lentamente arregaçou a manga para mostrar a ela sua própria cicatriz. O formato de lua crescente era idêntico ao que ela conseguia ver na fotografia. 4 anos atrás, Luke disse baixinho. Um fim de semana de despedida de solteira. Uma mulher que perdeu o celular. A festa da Sarah, Amara sussurrou. Eu estava tão confusa com tudo, com o David, com o casamento, com o que eu realmente queria. Eles ficaram em silêncio por um momento, a magnitude da revelação se assentando entre eles. As gêmeas, Luke disse finalmente. Acho que sim, Amara concordou. Acho que elas são suas.
Luke olhou para a casa, onde Maya e Nia dormiam tranquilamente no andar de cima, sem saber que toda a história delas poderia ser diferente do que pensavam. O que fazemos agora? Ele perguntou. Amara estendeu a mão para dele. Descobrimos a verdade, com delicadeza, cuidado, e então descobrimos o que vem depois. Luke virou a mão dela na sua e traçou a palma dela com o polegar. O que quer que venha depois, eu quero que você saiba uma coisa. Isso não muda o que eu sinto por você, por elas. Se é que muda alguma coisa, faz tudo parecer mais. Certo? Eu sei, Amara disse, e percebeu que realmente sabia. Qualquer que fosse a verdade, o que importava era como eles escolhiam lidar com ela. Como escolhiam amar um ao outro através dela. Há mais uma coisa, Luke disse. Se o teste confirmar o que pensamos, quero que você saiba que não estou tentando tirar nada da memória do David. Ele amava aquelas meninas. Isso é o que importa. Amara sentiu lágrimas nos olhos. Aquele homem, que poderia ser o pai biológico de seus filhos, estava pensando primeiro em honrar o amor de seu falecido marido. Você é um bom homem, Luke Hart, ela disse. Estou tentando ser, ele respondeu. Por você, por elas, por todos nós. Enquanto sentavam juntos na varanda, planejando como abordar a verdade com cuidado e amor, nenhum dos dois percebeu o rostinho espiando da janela do andar de cima. Maya ouvira vozes e viera olhar, mas não conseguia entender as palavras. Tudo o que ela sabia era que o Sr. Luke estava lá de novo, e de alguma forma isso a fazia se sentir segura e feliz. Talvez amanhã ela perguntasse à mamãe por que o Sr. Luke se parecia tanto com o rosto que ela via no espelho todas as manhãs. Mas hoje à noite, era suficiente saber que os adultos que ela amava estavam cuidando de tudo, do jeito que adultos deveriam. A noite de sexta-feira chegou com uma mistura de antecipação nervosa e preparação cuidadosa. Grace viera para o jantar, trazendo comida para a viagem do restaurante favorito das meninas e um envelope noturno que mudaria tudo. Maya e Nia estavam pintando na mesa de centro, criando obras-primas com aquarelas, enquanto os adultos tentavam agir normalmente. O kit de teste ficava fechado na lareira, ao lado da última obra de arte das gêmeas e de uma foto de David segurando Maya e Nia recém-nascidas. É simples, Grace explicou baixinho enquanto as meninas estavam absortas em sua arte. Apenas um cotonete na bochecha. Leva 2 segundos por pessoa, resultados em 3 dias. Luke sentou-se no chão com as gêmeas, ajudando Maya a misturar cores. O que você está pintando, querida? É nossa família, Maya disse, apontando para os bonecos de palito no papel. Essa é a mamãe, essa sou eu, essa é a Nia e essa é a vovó Ruth. Ela fez uma pausa, depois cuidadosamente adicionou outra figura ao grupo. E esse é você, ela disse, como um fato consumado, como se Luke sempre tivesse feito parte do retrato de sua família. Nia olhou para cima de sua própria pintura. Você vai ficar para as histórias hoje à noite? Se sua mamãe disser que está tudo bem, Luke respondeu, olhando para Amara. Claro que está tudo bem, Amara disse, seu coração cheio de amor por aquele homem que nunca presumia, nunca pressionava, mas sempre fazia suas filhas se sentirem ouvidas e valorizadas. Depois do jantar, Grace leu histórias de ninar enquanto Luke e Amara lavavam a louça. O ritmo doméstico simples parecia natural, como se estivessem fazendo isso há anos em vez de semanas. Prontos? Grace perguntou baixinho quando as meninas finalmente adormeceram. Os 3 adultos se reuniram em volta da mesa de centro. Grace abriu o kit de teste e leu as instruções em voz alta. Realmente era simples, apenas cotonetes nas bochechas, colocados em recipientes marcados, depois selados no envelope pré-pago. Luke foi primeiro, depois Amara passou o cotonete nas bochechas de Maya e Nia, enquanto dormiam tranquilamente no andar de cima. Os cotonetes foram para seus recipientes, os recipientes foram para o envelope, e assim, a verdade estava a caminho de um laboratório. Vou deixar na caixa de entrega noturna, Grace disse, selando o envelope. Os resultados devem chegar na segunda-feira. Na varanda da frente, enquanto Grace se preparava para partir, Luke fez uma promessa que ecoaria em todos os seus corações. O que quer que esse envelope diga, ele disse a Amara, pegando as mãos dela nas suas. Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Amara acreditou nele. Mais do que isso, ela confiou nele. Naquele homem que as ajudou desde o início,
que apareceu em todas as crises, que amava suas filhas como se já fossem suas. Eu sei, ela disse, e o beijou suavemente sob as estrelas. Foi o primeiro beijo de verdade deles, cheio de esperança, promessa e o tipo de amor que constrói famílias e dura a vida toda. Em 3 dias, eles saberiam a verdade. Mas hoje à noite, eles já sabiam o que mais importava. Eles escolheram um ao outro. Eles escolheram o amor. Eles escolheram construir algo bonito juntos, o que quer que os resultados de DNA dissessem. E no andar de cima, Maya e Nia dormiam tranquilamente, seus sonhos cheios de pipas, risadas e a sensação segura de estarem cercadas por pessoas que as amariam. Não importa o que acontecesse, a verdade estava chegando, mas o amor já estava aqui. O sábado chegou com o tipo de dia de outono perfeito que faz tudo parecer possível. Luke sugeriu um piquenique na praia, um último dia despreocupado, antes que os resultados do teste de segunda-feira mudassem tudo. A areia estava quente sob o cobertor, e o sol de outubro pintava tudo de dourado. Maya e Nia perseguiam gaivotas enquanto Luke ensinava como fazer pedras quicarem nas ondas suaves. Assim, viu? Luke demonstrou, fazendo uma pedra plana dançar sobre a água. Está tudo no pulso. Nia tentou em seguida, sua pedra mergulhando direto com um respingo satisfatório. Fiz uma bolha grande, ela anunciou orgulhosamente. Esse é o melhor tipo, Luke assegurou, bagunçando seu cabelo. Maya era mais cautelosa, estudando a técnica de Luke antes de tentar seu próprio arremesso. Sua pedra conseguiu 2 pequenos saltos antes de desaparecer. Consegui, ela disse, seu rosto tímido iluminando-se de alegria. Luke a levantou em um abraço de comemoração, girando com ela até ela dar risadinhas. Observando-os juntos, Amara sentiu seu coração se expandir com um amor tão feroz que quase doía. Enquanto as meninas construíam um elaborado castelo de areia, Amara e Luke caminharam pela beira da água. As ondas lambiam seus pés descalços e aves marinhas chamavam no céu. Fico pensando naquela noite de 4 anos atrás, Luke disse baixinho. Você estava sentada nos degraus do hotel e parecia tão triste. Quase não parei. Fico feliz que você parou, Amara respondeu. Eu estava uma bagunça naquele fim de semana, com medo de me casar com o David, com medo de tudo mudar. Você não estava uma bagunça, Luke disse, parando para encará-la. Você estava sendo honesta. Disse que tinha medo de fazer a escolha errada, de se contentar com o seguro em vez de buscar algo que a assustasse. Amara se lembrava agora. Ela contara a esse estranho coisas que não podia contar a mais ninguém. Sobre como David era maravilhoso, mas previsível. Sobre como ela se preocupava em nunca sentir aquela faísca de paixão verdadeira. Sobre como ela invejava Sarah por encontrar alguém que fizesse seu coração acelerar. Eu te disse que queria me sentir atingida por um raio, ela disse, corando com a lembrança. E eu te disse que raios eram superestimados. Luke respondeu com um sorriso gentil. Que amor constante era melhor do que fogos de artifício. Mas eu estava errada, Amara disse. Porque com você, eu tenho os 2. Eles ficaram ali na areia, ondas lavando seus pés, olhando um para o outro com o tipo de amor que muda tudo. Um grito do Sr. Cole interrompeu o momento. O homem mais velho estava caminhando pela praia com sua câmera e avistara seu pequeno grupo. Importam-se se eu tirar outra foto, ele chamou. A luz está perfeita. E vocês todos parecem tão felizes. Era impossível dizer não. O Sr. Cole os posicionou com o mar atrás deles, Luke e Amara de pé, próximos um do outro, Maya e Nia na frente, com as mãos cobertas de areia entrelaçadas. Linda família, o senhor. Cole murmurou ao tirar a foto. Simplesmente linda. Mas enquanto arrumavam as coisas para ir embora, o Sr. Cole tomou uma decisão que complicaria sua tarde tranquila. Ele postou a foto espontânea no grupo de mídia social da cidade, com uma legenda que parecia inocente o suficiente. Lindas famílias aproveitando nossa bela praia. A foto era perfeita, Luke carregando uma Nia sonolenta, enquanto Maya segurava sua mão livre, com Amara caminhando ao lado deles. Eles pareciam, todos concordariam depois, exatamente como uma família. Mas cidades pequenas têm memórias longas e línguas afiadas. Ao anoitecer, a foto tinha dezenas de comentários, e nem todos eram gentis. Não é aquela viúva negra, escreveu alguém que nunca tinha nem falado com Amara.
Pobres crianças não sabem no que estão se metendo, acrescentou outro. Ruth viu a postagem durante seu café noturno e ligou imediatamente para Amara. O que é essa foto? Ruth exigiu, sua voz tensa de preocupação. As pessoas estão falando, Amara. Estão dizendo coisas. O estômago de Amara embrulhou. Ela esperava ter mais tempo antes que a cidade começasse a fofocar de novo. É só uma foto, Ruth. Fomos à praia com Luke e as meninas. As pessoas estão dizendo que você está indo rápido demais, que está confundindo as meninas sobre quem era o pai delas. David sempre será o pai delas, Amara disse firmemente. Ninguém poderia tirar isso dele. Mas a preocupação de Ruth era contagiosa, e quando Luke passou por lá naquela noite, Amara estava em espiral de ansiedade. E se estivermos cometendo um erro? Ela perguntou a ele na varanda da frente. E se isso machucar as meninas? E se Ruth nunca me perdoar? Luke pegou o celular e mostrou a ela uma mensagem que recebera de Benny, seu amigo paralegal. Ei, cara, vi a foto da praia. Crianças fofas. Se as coisas ficarem complicadas legalmente, me avise que proteções podem ser necessárias. A mensagem tinha a intenção de ser um apoio casual, mas Amara entendeu tudo errado. Proteções? Ela perguntou, sua voz subindo. Direitos legais? Luke, você está planejando tirá-las de mim? O quê? Não, Luke disse, chocado. Amara, não é isso. Mas naquele momento, o carro de Ruth entrou na garagem. Ela viera confrontar a situação de frente e trazia uma impressão da postagem das redes sociais. Isso tem que parar, Ruth anunciou, subindo os degraus da varanda. A cidade inteira está falando. Estão dizendo coisas terríveis sobre a Amara e agora estão se perguntando sobre você também, Luke. De dentro de casa veio o som de choro. Todas as vozes altas tinham acordado Maya e Nia, e elas estavam assustadas. Olha o que fizemos, Amara disse, lágrimas começando a cair. Pioramos tudo. Luke estendeu a mão para a dela, mas ela a puxou para longe. Acho que você deveria ir, ela disse baixinho. Pelo menos até recebermos os resultados do teste, até sabermos com o que estamos lidando. O rosto de Luke ficou abatido. Amara, por favor, não deixe o medo tomar essa decisão. Não é medo, ela mentiu. É ser inteligente, ser cuidadosa. Então Luke foi embora, e Amara entrou para confortar suas filhas chorando. Mas enquanto as abraçava forte, prometendo que tudo ficaria bem, ela não conseguia se livrar da sensação de que acabara de cometer o maior erro de sua vida. A manhã de domingo chegou cinzenta e chuviscando, combinando com o humor de todos. Luke cumpriu sua promessa de dar espaço a Amara, mas não conseguia ficar parado. Em vez disso, passou a manhã consertando coisas que não precisavam de conserto e pensando em tudo que tinha dado errado. Às 10 horas, ele tomou uma decisão. Dirigiu até a casa de Amara e deixou algo silenciosamente em sua varanda o carrinho de bebê pequeno que estava rangendo e dando problemas. Ele o levara para casa na sexta à noite e consertara as rodas, lubrificara as dobradiças e apertara cada parafuso. Com ele deixou um simples bilhete, sem reivindicações, sem pressão, apenas aqui, Luke. Grace o encontrou em sua oficina 1 hora depois, cortando tábuas com mais força do que o necessário. Ouvi falar sobre ontem à noite, ela disse, desviando de lascas de madeira voando. Quer conversar sobre isso? Nada para conversar, Luke disse, sem parar seu trabalho. Amara fez sua escolha. Grace desligou a serra dele. Luke, olhe para mim. Ele finalmente parou, respirando pesado de esforço e emoção. Ela está com medo, Grace disse gentilmente. Ruth está com medo. Poxa, você também está com medo. Mas ter medo não torna isso errado. Ela acha que vou tentar tirar as meninas dela. Você vai? Claro que não. Luke explodiu. Quero fazer parte da vida delas, não destruir a vida delas. Grace pegou o celular e mostrou a ele a conversa de mensagens que estava tendo com Amara a manhã toda. Ela não está com raiva de você, Grace disse. Ela está com raiva de si mesma por se apaixonar quando achou que tinha acabado com o amor. Ela está com raiva da situação por ser complicada. Ela está com raiva dos fofoqueiros da cidade pequena por fazê-la sentir que tem que escolher entre sua felicidade e a paz de suas filhas. Luke leu as mensagens, vendo a dor de Amara entre as linhas. O que eu faço? Ele perguntou. Você aparece, Grace disse simplesmente. Não de uma maneira grande e dramática,
apenas aparecendo quieto e constante, do jeito que você já vem fazendo o tempo todo. Naquela tarde, Amara encontrou o carrinho consertado em sua varanda. Ela leu o bilhete de Luke 3 vezes antes de dobrá-lo cuidadosamente e colocá-lo com os outros, que ele deixara pequenos símbolos de constância em um mundo incerto. As gêmeas estavam cochilando, e ela estava sentada em sua cozinha, quando Ruth bateu suavemente na porta dos fundos. "Podemos conversar?" Ruth perguntou, parecendo cansada e triste. Elas sentaram-se à mesa da cozinha, aquela que Luke consertara, e Ruth tirou um álbum de fotos antigo. "Estas são fotos do David quando ele era pequeno", Ruth disse, abrindo na primeira página. Amara já tinha visto algumas dessas fotos antes, mas olhou novamente com novos olhos. David tinha sido uma criança linda, cabelos escuros, olhos gentis, um sorriso doce, mas olhando para ele agora, ela podia ver o que todos os outros provavelmente tinham notado, mas foram educados demais para mencionar. David não se parecia em nada com Maya e Nia. "Eu sei há um tempo", Ruth disse baixinho. No fundo, eu sabia que elas não eram seus filhos biológicos. A respiração de Amara falhou. "Ruth, David tinha problemas de fertilidade", Ruth continuou, sua voz grossa de emoção. "Ele nunca te contou porque tinha vergonha, porque tinha medo de que você o deixasse se soubesse." A revelação atingiu Amara como um golpe físico. Todo esse tempo, ela pensou que estava protegendo a memória de David, quando a verdade era mais complicada do que qualquer um imaginara. "Ele amava tanto aquelas meninas", Ruth disse, lágrimas fluindo livremente agora. "Quando você disse a ele que estava grávida, ele ficou nas nuvens. Ele nunca questionou, nunca quis questionar. Ele simplesmente as aceitou como seu milagre." "Oh, Ruth", Amara sussurrou, estendendo a mão sobre a mesa para pegar as mãos da mulher mais velha. "Não estou te contando isso para machucá-la", Ruth disse. "Estou te contando porque vejo o jeito que Luke olha para as meninas, o jeito que elas olham para ele. E se ele realmente é o pai biológico delas, então talvez o milagre do David tenha sido reunir todos vocês quando mais precisavam uns dos outros." Elas choraram juntas naquela mesa de cozinha, lamentando a luta secreta de David e celebrando sua enorme capacidade de amar. "E os resultados do teste?" Amara perguntou. "O que quer que digam, essas meninas sempre serão filhas do David no meu coração", Ruth disse firmemente. "Mas elas merecem saber a verdade completa sobre de onde vêm. E você merece ser feliz, Amara. David gostaria que você fosse feliz." Naquela noite, Amara ligou para Luke. "Você pode vir aqui?" ela perguntou. "Quero te contar algo importante." Luke estava lá em 10 minutos, e eles sentaram na varanda da frente enquanto Amara compartilhava o que Ruth lhe contara. Luke ouviu sem interromper, seu rosto cheio de compaixão por todos os envolvidos: David, Ruth, Amara e as gêmeas. "Isso não muda nada sobre quanto o David as amava", Luke disse quando ela terminou. "Eu sei", Amara respondeu, "mas muda como me sinto sobre os resultados do teste. Se você é o pai biológico delas, não está tirando nada do amor do David. É apenas acrescentando à história delas." Luke pegou a mão dela, e desta vez ela não a puxou para longe. "Sinto muito por ontem à noite", ela disse. "Eu estava com medo e descontia em você." "Todos estávamos com medo", Luke disse. "Mas, Amara, preciso que você saiba uma coisa. Se esses resultados do teste disserem o que achamos que vão dizer, eu não quero mudar nada na vida delas. Quero acrescentar a ela, quero ser alguém em quem elas possam confiar. Alguém que torne o mundo delas maior e mais seguro, não mais complicado." "Eu acredito em você", Amara disse, e percebeu que realmente acreditava. Eles sentaram juntos na calma da noite, observando as estrelas aparecerem e conversando sobre o futuro cuidadosamente, esperançosamente, honestamente. Nenhum dos dois percebeu Maya observando da janela de seu quarto, no andar de cima. Ela não conseguia ouvir as palavras, mas podia ver como eles sentavam próximos, como seguravam as mãos, como olhavam um para o outro como os adultos nos filmes que sua mãe gostava. Maya tinha pensado em algo o fim de semana todo. O Sr. Luke tinha as mesmas covinhas que ela via quando olhava no espelho. Ele tinha o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando, e quando ele ria, soava como a risada que ela ouvia quando Nia a fazia dar risadinhas. Amanhã os adultos aprenderiam algo importante. Maya não sabia o que era, mas esperava que fizesse sua mãe sorrir
do jeito que ela estava sorrindo agora. Porque o Sr. Luke fazia todos eles felizes. E felicidade, Maya decidira, era a coisa mais importante de todas. A tarde de terça-feira chegou com um envelope que mudaria tudo. Amara ficou parada em seu corredor, encarando o endereço de retorno do laboratório. As gêmeas estavam na creche. A casa estava quieta e a verdade estava esperando em suas mãos. Mas ela não o abriu sozinha. Ela mandou uma mensagem para Luke e Ruth. Chegou. Podem vir aqui às 7 da noite. Vamos abrir juntos. Ambos responderam em minutos. Sim, de Luke. Estou a caminho, de Ruth. Às 7 horas, todos estavam reunidos na sala de estar de Amara, um conselho familiar improvável, se preparando para aprender o que já sabiam em seus corações. Grace se voluntariou para cuidar de Maya e Nia em seu quarto, preparando um filme e pipoca para mantê-las ocupadas enquanto os adultos lidavam com assuntos de gente grande. Prontos? Amara perguntou, segurando o envelope. Luke e Ruth acenaram com a cabeça. Amara o abriu lentamente, desdobrando a única folha de papel dentro. Ela a leu uma vez em silêncio. Depois olhou para Luke com lágrimas nos olhos. 99,7% de probabilidade de paternidade, ela disse baixinho. Luke, você é o pai delas. As palavras pairaram no ar por um momento, tornando tudo real. O rosto de Luke passou por uma dúzia de emoções maravilha, alegria, medo, amor. Eu sou o pai delas, ele disse, como se estivesse experimentando as palavras. Você é o pai delas, Amara confirmou, sorrindo através das lágrimas. Ruth também estava chorando, mas também sorria. David ficaria tão feliz, ela disse. Ele sempre se preocupou em deixá-la sozinha para criá-las. Ele ficaria tão aliviado em saber que elas têm você, Luke. Luke parecia sobrecarregado pela magnitude de tudo. O que fazemos agora? Como contamos a elas? Com delicadeza, Amara disse. Honestamente. Juntos. Eles passaram a próxima hora planejando como abordar a conversa com Maya e Nia. Nada dramático, nada que as assustasse ou fizesse sentir que seu mundo estava virando de cabeça para baixo. Apenas verdade, entregue com amor. Dizemos a elas que famílias podem crescer, Ruth sugeriu. Que às vezes aprendemos coisas novas que nos fazem amar uns aos outros ainda mais. E nos certificamos de que elas entendam que ter Luke como pai biológico não muda nada sobre o amor do David. Amara acrescentou. Luke ficou quieto, ainda processando a realidade de ser pai de duas menininhas que ele já tinha aprendido a amar completamente. Quero fazer isso direito, ele disse finalmente. Quero honrar a memória de David e apoiar você como mãe delas. Não quero chegar tentando mudar tudo. Você não vai, Amara o tranquilizou. Você só vai acrescentar ao que já temos. Enquanto delineavam seu plano, Grace saiu do quarto das gêmeas. Elas dormiram, ela informou. Mas antes de pegarem no sono, as duas me perguntaram uma coisa interessante. O quê? Amara perguntou. Elas queriam saber se o Sr. Luke ia ser o pai delas agora. Aparentemente, estão se perguntando por que ele se parece tanto com elas. Os adultos trocaram olhares de espanto. Elas já sabem, Luke disse, maravilhado. De alguma forma, elas já sabem. As crianças veem as coisas de forma diferente dos adultos, Grace disse. Elas não se preocupam com testes de DNA e papelada legal. Elas simplesmente sabem quem as ama. Naquela noite, depois que Ruth e Grace foram para casa, Luke e Amara sentaram-se na varanda da frente conversando sobre o futuro. Não só sobre as gêmeas, mas sobre eles, sobre o que significava construir uma vida juntos, misturar seus corações com vidas jovens tão preciosas em jogo. Eu te amo, Luke disse, as palavras simples e verdadeiras. Eu te amava antes de saber das meninas, e te amo ainda mais, agora que sei que nossa história é mais complicada e bonita do que qualquer um de nós imaginou. Eu também te amo, Amara respondeu. E acho que vamos ser muito bons nisso, todos nós juntos, enquanto se beijavam sob as estrelas, as mesmas estrelas que os observaram 4 anos atrás. Quando se conheceram, ambos sentiram a certeza de tudo aquilo, a forma como as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixam. Amanhã, eles contariam a verdade a Maya e Nia, mas esta noite, eles já eram uma família em todos os sentidos que importavam. A verdade não os separou. Ela os libertou para se amarem completamente, honestamente,
cheios de esperança. E em seu sono, duas menininhas sonhavam com pipas e risadas, e a sensação segura de estarem cercadas por pessoas que as amariam para sempre, não importa o que qualquer papel dissesse. A manhã de quarta-feira amanheceu clara e ensolarada, o tipo de dia que parecia um recomeço. Amara fez o café da manhã favorito das gêmeas, enquanto Luke chegava com flores frescas e um sorriso nervoso. "Você está pronto para isso?" Amara perguntou a ele, enquanto arrumavam a mesa da cozinha juntos. "Estive pronto a vida toda", Luke respondeu. Só não sabia ainda. Maya e Nia entraram saltitando na cozinha de pijama, encantadas ao ver o Sr. Luke fazendo panquecas de formas engraçadas na chapa. "Essa parece um elefante", Nia anunciou, apontando para um círculo irregular. "E essa é uma borboleta", Maya acrescentou, sempre encontrando a beleza nas coisas. Enquanto tomavam café da manhã juntos, Ruth tinha vindo cedo para se juntar a eles. Os adultos trocaram olhares significativos sobre as cabeças das gêmeas. Este era o momento deles. "Meninas", Amara começou suavemente, "queremos contar uma coisa especial para vocês." Maya e Nia ergueram os olhos das panquecas, com xarope nas bochechas e curiosidade nos olhos. "Vocês sabem como temos falado sobre famílias?" Luke disse, sentando-se na altura delas. "Sobre como as famílias vêm em todas as formas e tamanhos. Como a vovó Ruth é família mesmo sem morar aqui", Nia disse sabiamente. "Exatamente", Amara sorriu. "Bem, descobrimos algo maravilhoso ontem. Algo que torna nossa família ainda mais especial. Luke é o pai de vocês", Ruth disse simplesmente, sua voz calorosa e cheia de amor. "Seu pai biológico. Isso significa que vocês vieram dele e da mamãe juntos." As gêmeas olharam uma para a outra, depois para Luke, depois para a mãe. "A gente sabe", Maya disse, como um fato consumado. "Temos as mesmas covinhas." "E a mesma risada", Nia acrescentou, como se isso fosse óbvio para todos. Os adultos as encararam, maravilhados. "Vocês já sabiam?" Luke perguntou. "A gente desconfiava", Maya disse timidamente. "Mas não tínhamos certeza se os adultos estavam prontos para saber ainda." "E quanto ao David?" Amara perguntou com cuidado. "Vocês sabem que ele as amava muito. O pai David sempre será nosso pai também", Nia disse, com a certeza de seus 4 anos. "As pessoas podem ter mais de um pai se tiverem sorte. E agora temos o pai Luke também", Maya acrescentou, deslizando da cadeira para abraçá-lo. Os olhos de Luke se encheram de lágrimas enquanto ele abraçava as duas meninas. "Eu amo muito vocês duas", ele sussurrou no cabelo delas, "e prometo cuidar sempre de vocês e da mamãe de vocês." "A gente sabe", disseram em uníssono, como gêmeas às vezes fazem. Nas semanas seguintes, eles se acomodaram em novos ritmos. Luke se juntou a eles para os jantares de terça e as buscas na creche de quinta. O domingo continuou sendo o dia especial do frango assado da Ruth. As gêmeas começaram a chamá-lo de Pai Luke, enquanto ainda falavam sobre o pai David em suas orações e histórias. Nada parecia forçado ou falso, tudo parecia um lar. A fofoca da cidade diminuiu quando as pessoas viram como a nova dinâmica familiar funcionava naturalmente. Até o Sr. Cole, que tinha sido a fonte de tantos sussurros dolorosos, se aproximou deles uma tarde com um pedido de desculpas. "Devo um pedido de desculpas a todos", ele disse a Amara no mercado. "Espalhei rumores sem saber a verdade, e eu estava errado. Você é uma boa mãe, e essas são meninas sortudas." "Obrigada", Amara disse graciosamente. "Isso significa muito. Você se importaria se eu organizasse um pequeno potluck?" O Sr. Cole perguntou hesitante. "Nada grande ou chamativo, apenas vizinhos mostrando apoio. Uma chance para eu me redimir direito." Amara olhou para Luke, que acenou com a cabeça encorajadoramente. "Seria legal", ela disse, "desde que seja pequeno e amigável." E foi. No sábado seguinte, o quintal do Sr. Cole encheu-se de mesas dobráveis e caçarolas, crianças brincando de pega-pega e vizinhos compartilhando sorrisos genuínos. Não foi um espetáculo, foi uma comunidade dando as boas-vindas a uma família em casa. Luke, humilde como sempre, agradeceu a todos pela gentileza daqui para frente. Ruth trouxe a torta favorita de David e contou uma história carinhosa sobre o amor dele por folhas de outono.
As gêmeas brincaram com outras crianças enquanto os adultos compartilhavam comida e conversas descontraídas. Conforme a noite chegava ao fim, todos caminharam até o calçadão para ver o pôr do sol. Luke se ajoelhou na altura dos olhos de Maya e Nia, seu coração cheio do tipo de amor que muda tudo. Eu sou seu pai, ele disse, experimentando as palavras que ainda pareciam mágicas. Não vou a lugar nenhum. A gente sabe, pai Luke, disseram juntas, envolvendo seus bracinhos em volta do pescoço dele em um abraço coletivo que incluía a Amara. Mais tarde, enquanto caminhavam para casa pelas ruas silenciosas de sua pequena cidade, com a mão de Amara na de Luke e as gêmeas saltitando à frente, ela pensou em quanto tudo tinha mudado desde aquele dia no corredor de laticínios. Uma roda de carrinho quebrada tinha levado a isso. Um galão de leite derramado os tinha reunido. Às vezes, as histórias de amor mais bonitas começavam com os menores atos de gentileza. E às vezes, a família que você estava destinado a ter só estava esperando o momento certo para encontrá-lo. Lá é onde contamos a verdade e ficamos, Luke disse calmamente, ecoando algo que tinha lido uma vez e que tinha ficado com ele. Sim, Amara concordou, apertando sua mão enquanto observavam suas filhas perseguirem vagalumes no crepúsculo que se aproximava. Amanhã traria novos desafios e novas alegrias, mas esta noite, caminhando para casa sob as estrelas, eles estavam exatamente onde pertenciam, juntos, verdadeiros, em casa. 3 meses depois, a primeira neve do inverno caía suavemente do lado de fora da oficina de Luke. Lá dentro, Maya e Nia sentavam-se de pernas cruzadas em um cobertor, observando seu pai lixar uma pequena caixa de madeira com movimentos cuidadosos. Para que é isso? Maya perguntou, passando o dedo pela borda lisa. É uma caixa de tesouros, Luke disse, parando para mostrar as dobradiças delicadas que tinha instalado. Para guardar coisas especiais em segurança. Que tipo de coisas especiais? Nia se perguntou. Luke sorriu, pensando na fotografia do vestido vermelho que Amara tinha guardado, nas cartas de amor que David tinha escrito para ela, nas pulseiras de hospital do nascimento das gêmeas e nos apitos de madeira que ele tinha esculpido para elas naquela primeira noite. O tipo de coisas que contam a história de como uma família veio a ser, ele disse. As gêmeas tinham começado a ir à oficina dele depois da creche, nos dias em que Amara trabalhava até tarde na biblioteca. Elas tinham sua própria bancada de trabalho infantil agora, onde faziam esculturas com retalhos de madeira e aprendiam a usar lixa para deixar as coisas ásperas suaves. Você vai se casar com a mamãe? Nia perguntou de repente, como as crianças fazem quando estão pensando em algo importante. Luke parou de lixar. Isso as deixaria felizes? Sim, ambas disseram ao mesmo tempo. Então sim, Luke disse, seu coração cheio de amor por essas duas pessoinhas que tinham se tornado o centro de seu mundo. Vou pedir em breve. Maya bateu palmas. Podemos ajudar a planejar? Eu estava torcendo por isso, Luke disse, puxando as duas para o colo. Porque não consigo imaginar fazer nada disso sem minhas meninas. Naquela mesma tarde, Amara estava na biblioteca ajudando a Sra. Henderson a encontrar livros sobre jardinagem quando Grace apareceu no balcão de empréstimos. Pausa para o café? Grace perguntou, segurando 2 xícaras fumegantes da cafeteria da rua. Elas se sentaram à mesinha perto da seção infantil, rodeadas por livros ilustrados coloridos e cadeirinhas minúsculas. Como vão as coisas? Grace perguntou. Como vão realmente? Quero dizer. Amara sorriu, o tipo de sorriso que vem de uma profunda satisfação. Melhor do que eu jamais imaginei ser possível. As meninas estão prosperando. Luke é. Ele é tudo que eu não sabia que estava procurando. E a Ruth? A Ruth é maravilhosa. Ela e Luke têm um relacionamento doce agora. Ela conta histórias sobre David para ele, e ele ouve como se fossem presentes preciosos. O que são? Grace mexeu seu café pensativamente. Sabe, eu estava errada sobre uma coisa. O quê? Eu estava preocupada que descobrir a verdade complicaria tudo. Mas na verdade tornou tudo mais simples, não é? Mais honesto. Amara concordou com a cabeça. As meninas sabem exatamente quem são e de onde vêm. Elas têm o amor de David em seus corações e a presença de Luke em suas vidas diárias. Elas têm a sabedoria da Ruth e o seu cuidado. Não é complicado de forma alguma. E você?
Como você está lidando com tudo isso? Amara olhou pela janela para a neve caindo suavemente. Sinto que posso respirar plenamente pela primeira vez em anos, como se todas as peças da minha vida finalmente se encaixassem. Grace sorriu. Que bom, porque acho que meu irmão está planejando algo especial. Como assim? Digamos que ele tem feito muitas perguntas sobre anéis ultimamente. O coração de Amara deu um salto, mas antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem de Luke. Pode me encontrar no calçadão depois do trabalho? Traga casacos quentes para todos. Tenho algo para mostrar a vocês. O calçadão estava quase vazio na queda suave de neve, apenas algumas almas corajosas passeando com seus cachorros pelas tábuas de madeira. Luke estava esperando no banco onde tinham se sentado naquela primeira noite em que ele consertou o carrinho das gêmeas, e não estava sozinho. Maya e Nia correram em direção a eles da caminhonete de Luke, suas bochechas rosadas de frio e excitação. Mamãe, Nia chamou. O pai Luke tem uma surpresa. A gente ajudou, Maya acrescentou, saltitando de expectativa. Luke pegou a mão de Amara e levou todos até o corrimão com vista para a praia. A neve estava cobrindo a areia abaixo e o oceano de inverno se estendia cinza e pacífico sob o céu nublado. 4 meses atrás, Luke começou, sua voz calorosa apesar do ar frio. Conheci uma mulher no mercado que precisava de ajuda com um carrinho quebrado. Eu não fazia ideia de que ajudá-la mudaria minha vida inteira. As gêmeas deram risadinhas, lembrando daquele dia. Eu me apaixonei primeiro pela bondade dela. Luke continuou, seus olhos no rosto de Amara. Depois pela força dela, pela graça, pelo coração incrível. E então me apaixonei pelas filhas dela, que se tornaram minhas filhas em todos os sentidos que importam. Os olhos de Amara se encheram de lágrimas quando ela começou a entender o que estava acontecendo. Luke se ajoelhou no calçadão nevado, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Maya e Nia o ladeavam de cada lado, seus rostos brilhando de alegria. Amara Ellis, Luke disse, sua voz firme apesar da magnitude do momento. Quer se casar comigo? Quer me deixar ser seu marido e pai delas e construir uma família para sempre juntos? Ele abriu a caixa para revelar um anel simples e bonito, não chamativo, mas perfeito. Clássico e verdadeiro, como o amor deles. A gente escolheu juntas, Nia anunciou orgulhosamente. E temos algo para você também, Maya acrescentou, tirando um pequeno pacote embrulhado do bolso. Com mãos trêmulas, Amara abriu o presente. Dentro havia um pequeno coração de madeira, esculpido com mãos cuidadosas e polido até um brilho quente. O pai Luke nos ensinou a fazer, Maya disse timidamente. É para o seu chaveiro, para você sempre ter nosso amor com você. Amara olhou para essas 3 pessoas que tinham se tornado seu mundo inteiro. Este homem que tinha aparecido em todas as crises, que tinha amado suas filhas como se fossem suas antes mesmo de saber que realmente eram, e essas 2 menininhas que tinham aceitado as complexidades da história de sua família com uma sabedoria tão pura. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Luke deslizou o anel em seu dedo enquanto Maya e Nia vibravam e abraçavam os dois. Outras pessoas no calçadão começaram a bater palmas e alguém gritou, parabéns. Enquanto ficavam ali na neve suave, abraçados, Amara pensou em quanto tudo tinha mudado desde aquele dia no corredor de laticínios. Um galão de leite derramado tinha levado a este momento, a esta família, a este amor que parecia um lar. O casamento foi planejado para a primavera. No quintal da Ruth, sob a macieira que logo estaria carregada de flores. Nada extravagante, apenas família e amigos próximos, celebrando a união de corações que já estavam unidos em todos os sentidos que importavam. Mas primeiro vieram os meses de inverno de noivado, de planejamento e sonhos e acomodação aos ritmos de sua família em crescimento. Luke mudou-se oficialmente para a casa de Amara, embora já estivesse passando a maioria das noites lá há semanas. Eles converteram sua antiga casa em uma propriedade alugada, com a renda indo para um fundo universitário, para Maya e Nia. As gêmeas se adaptaram a ter o pai Luke lá para as histórias de dormir todas as noites, para as panquecas de sábado de manhã, para todos os pequenos momentos diários que fazem uma família. Elas ainda visitavam Ruth todo domingo para seu famoso frango assado, e agora Luke também ia, aprendendo suas receitas e ouvindo suas histórias sobre David.
Vocês são bons um para o outro, Ruth disse a Amara em uma tarde de domingo, enquanto lavavam a louça juntas. David ficaria tão feliz em vê-la assim, tão estabelecida, tão amada. Acho que ele ficaria, Amara concordou. Acho que ele gostaria do Luke. Ambos são homens bons que colocam a família em primeiro lugar. São, Ruth sorriu. E essas meninas são as crianças mais sortudas do mundo, sendo amadas por tantas pessoas. Fevereiro trouxe o dia dos namorados e o primeiro dia do papai oficial de Luke na pré-escola das gêmeas. Ele chegou com biscoitos em forma de coração que Grace tinha ajudado a assar e se viu cercado por crianças de 4 anos fazendo perguntas sem fim sobre construir coisas, consertar coisas e se ele poderia fazer uma casa na árvore para elas. Seu pai é legal, um garotinho disse a Maya, como um fato consumado. A gente sabe, Maya respondeu, da mesma forma que tinha dito naquela manhã, quando Luke tinha confirmado o que ela já tinha descoberto. A senhora Rivera puxou Amara de lado quando ela foi buscar as meninas. Elas são crianças diferentes do que eram 4 meses atrás, ela disse calorosamente. Mais confiantes, mais seguras. O que quer que estejam fazendo em casa, continuem fazendo. Amara olhou pela janela da sala de aula para Luke, que estava de mãos e joelhos ajudando um grupo de crianças a construir uma torre de blocos. Estamos apenas amando elas, ela disse simplesmente. Isso transparece. A senhora Rivera sorriu. Em tudo que elas fazem. Março chegou com os primeiros sinais de primavera e uma visita inesperada. Benny, o amigo paralegal de Luke, passou na casa uma noite, com uma pasta de documentos de aparência oficial. Apenas algumas formalidades legais, ele explicou a Luke e a Amara, enquanto as gêmeas brincavam por perto. Documentos de adoção, testamentos atualizados, formulários de contato de emergência, todas as coisas chatas que garantem que sua família esteja protegida legalmente, além de emocionalmente. Luke olhou para os documentos de adoção com admiração. Mesmo que Maya e Nia fossem suas filhas biológicas, ele nunca tinha sido seu pai legal. Esses documentos tornariam isso oficial em todos os sentidos. É apenas uma formalidade, Amara disse, vendo sua expressão. Você tem sido o pai verdadeiro delas desde o dia em que consertou o nosso carrinho de compras. Mas Luke estava comovido com a importância disso. Seu nome estaria em seus documentos oficiais. Ele seria o pai delas aos olhos da lei, não apenas em seus corações. As gêmeas, é claro, estavam mais interessadas nas canetas especiais que Benny tinha trazido do que nas implicações legais dos documentos. Podemos assinar também? Nia perguntou. Vocês podem colocar suas impressões das mãos, Benny disse, produzindo uma almofada de tinta. Bem aqui, ao lado das assinaturas dos seus pais. Então Maya e Nia pressionaram suas mãozinhas nos papéis, deixando impressões perfeitas ao lado das assinaturas dos adultos. Sua marca no registro oficial de sua família. Abril trouxe dias quentes e preparativos para o casamento. Grace tinha assumido a maior parte do planejamento, trabalhando com Ruth para criar algo bonito, mais simples no quintal, nada extravagante. Amara tinha insistido. Apenas família e amor. A lista de convidados era pequena. Ruth, Grace, Jonah, o Sr. Cole e sua esposa, a Sra. Rivera, alguns amigos próximos da biblioteca e do negócio de Luke. Talvez 30 pessoas no total. Mas o amor era enorme. Maya e Nia tinham ideias muito específicas sobre seus papéis na cerimônia. Queremos carregar as alianças, Maya anunciou. E jogar pétalas de flores, Nia acrescentou. E queremos ficar bem do seu lado quando vocês prometerem se amar para sempre, Maya disse seriamente. Porque somos uma família, Nia explicou, como se isso fosse óbvio para todos. Então eles planejaram assim. As gêmeas ficariam entre Luke e Amara durante a cerimônia, simbolizando o amor que os tinha reunido. A manhã do casamento amanheceu clara e perfeita. A macieira da Ruth estava carregada de flores rosas e brancas, e Grace tinha pendurado luzinhas minúsculas entre os galhos que brilhariam quando o sol se pusesse. Amara se arrumou no quarto da Ruth, cercada pelas mulheres que tinham se tornado sua família escolhida. Grace fez seu cabelo enquanto Ruth ajudava com seu vestido, um vestido simples de verão cor creme, que lembrava a todos o vermelho da fotografia, mas mais suave, mais estabelecido. Você está linda, Ruth disse.
fechando um colar de pérolas que tinha sido da avó de David. Algo velho, ela explicou, da nossa família para a de vocês. Maya e Nia usavam vestidos amarelos, combinando com coroas de flores que Grace tinha feito. Elas praticaram caminhar devagar pelo corredor do quintal, carregando suas cestas de pétalas e a pequena almofada com as alianças. Luke se arrumou em sua antiga casa com Jonah e o Sr. Cole, que tinha se tornado um amigo improvável nos últimos meses. Nervoso? Jonah perguntou, ajustando a gravata de Luke. Nem um pouco, Luke respondeu honestamente. Nunca estive tão certo de algo na minha vida. E não estava. Isso não era apenas um casamento, era uma celebração de uma família que já tinha sido construída, tijolo por tijolo, através de atos diários de amor, cuidado e presença. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. Cadeiras dobráveis dispostas em um pequeno círculo ao redor da macieira, com um arco de flores onde Luke esperava com o ministro. Quando a música começou, Jonah tocando violão, enquanto Grace cantava, Amara apareceu na porta dos fundos com Maya e Nia. As gêmeas foram primeiro, caminhando devagar e seriamente pelo corredor, espalhando pétalas e carregando as alianças com o tipo de concentração que só as crianças trazem para tarefas importantes. Depois veio Amara, radiante sob a luz filtrada pelas flores da macieira. Ela caminhou em direção a Luke como se estivesse voltando para casa, o que estava. A cerimônia em si foi breve, mas significativa. Luke e Amara tinham escrito seus próprios votos, prometendo amar e apoiar um ao outro e construir uma família baseada em honestidade, bondade e escolhas diárias de estar presente um para o outro. Prometo amar suas filhas como se fossem minhas, Luke disse, olhando para Maya e Nia, porque elas são minhas e sempre serão. Prometo amar você por quem você é hoje e por quem você se tornará amanhã, Amara respondeu, e construir um lar onde a verdade e o amor possam florescer juntos. Quando o ministro perguntou se alguém tinha objeções, Nia falou, nós nos opomos se alguém tentar impedir este casamento, o que fez todos rirem. Os anéis foram trocados, o beijo foi compartilhado, e quando o ministro os declarou marido e mulher, Maya e Nia comemoraram mais alto que todos. Mas o momento mais significativo veio durante a recepção, quando o Sr. Cole se levantou para fazer um brinde. Há alguns meses, eu disse algumas coisas desagradáveis sobre esta família. Ele começou, sua voz humilde mas clara. Eu estava errado e peço desculpas. O que aprendi desde então é que famílias não são construídas por fofocas ou suposições. Elas são construídas por amor, paciência e pela disposição de ver o bem um no outro. Ele ergueu seu copo na direção de Luke e Amara. Há uma família que nos mostra a todos como é o amor verdadeiro. Que vocês tenham muitos anos felizes juntos. Os aplausos foram calorosos e genuínos. Até alguns vizinhos que não haviam sido convidados se reuniram ao longo da cerca para assistir e torcer. Conforme a noite ficava mais escura e as luzes na macieira começaram a cintilar, Luke e Amara dançaram sua primeira dança como marido e mulher, enquanto Maya e Nia giravam ao redor deles, seus vestidos amarelos se abrindo como flores. Como é se sentir casada? Grace perguntou a Amara em um momento tranquilo. Exatamente a mesma coisa. Amara riu. E completamente diferente. Como se tudo estivesse conduzindo a este momento. Mais tarde, enquanto arrumavam tudo e os últimos convidados iam para casa, Luke se viu sozinho com Maya e Nia por um momento. Elas estavam cansadas, mas felizes, sentadas nos degraus da varanda dos fundos da Ruthie com suas coroas de flores. Então agora você é realmente nosso pai para sempre? Maya perguntou. Eu sempre fui seu pai para sempre, Luke disse, sentando-se entre elas. O casamento só tornou isso oficial para os adultos. Que bom, Nia disse, encostando-se em seu braço, porque nós amamos você. Eu também amo vocês, Luke disse, seu coração tão cheio que quase doía. Mais do que todas as estrelas do céu. Isso é muito, Maya disse, séria. É mesmo, Luke concordou. É exatamente o suficiente. Um ano depois, eles estavam de volta à praia onde o Sr. Cole havia tirado aquela primeira fotografia de família. Mas desta vez, eles não estavam sozinhos. Luke carregava um bebê, conforto com o mais novo integrante David Luke Hart Ellis,
nomeado em homenagem ao homem que amou as meninas primeiro e ao pai que as amaria para sempre. Maya e Nia, agora com 5 anos, corriam à frente com suas pipas, enquanto Luke e Amara caminhavam lentamente atrás delas, saboreando a tarde tranquila. "Você acredita que esta é a nossa vida?" Amara perguntou, ajustando o chapéu de sol do bebê David. "Todos os dias", Luke respondeu, observando suas filhas tentando fazer suas pipas voarem. "Todos os dias." O bebê balbuciou feliz em seu bebê conforto, tentando alcançar o rosto do pai com seus dedinhos. Ele tinha os olhos escuros de Amara e as covinhas de Luke, e suas irmãs mais velhas eram completamente devotadas a ele. "Precisamos tirar uma nova foto", Amara disse, pegando seu telefone, "para os cartões de Natal." Mas antes que ela pudesse tirar uma foto, o Sr. Cole apareceu com sua câmera, exatamente como naquele dia, 1 ano atrás. "Posso?" ele perguntou, gesticulando com a câmera. "Claro", Luke disse, reunindo sua pequena família na areia. Desta vez, a foto capturou uma família completa. Luke e Amara de pé, bem juntos, o bebê David aconchegado entre eles, e Maya e Nia na frente, suas pipas dançando ao vento atrás delas. "Perfeito", o Sr. Cole disse, revisando a imagem. "Absolutamente perfeito." Enquanto voltavam para o carro, as pipas guardadas e o bebê David dormindo pacificamente em seu bebê conforto, Amara pensou em quanto tinha mudado desde aquele primeiro dia no corredor de laticínios. Um carrinho de compras quebrado tinha levado a esta linda vida. Um galão de leite derramado lhes trouxe tudo o que nunca souberam que queriam. "No que você está pensando?" Luke perguntou, percebendo sua expressão pensativa. "Em fazer compras no mercado", Amara disse, o que o fez rir. "Quer parar no mercado a caminho de casa?" Ele ofereceu. "Eu poderia usar a prática com 3 crianças na cola." "Você vai ser ótimo nisso", Amara garantiu, pegando sua mão livre enquanto caminhavam. "Você é ótimo em tudo o que importa." Naquela noite, depois que as gêmeas foram banhadas, ouviram histórias e colocadas na cama, depois que o bebê David foi alimentado e acomodado em seu berço, Luke e Amara sentaram-se na rede da varanda da frente, a mesma varanda onde haviam compartilhado seu primeiro beijo, onde haviam enfrentado sua primeira briga, onde haviam planejado seu futuro juntos. "Sem arrependimentos?" Luke perguntou, puxando Amara para perto de seu lado. "Nenhum único", ela respondeu, observando vagalumes começarem a dançar em seu jardim da frente. "Esta é exatamente a vida que eu sempre quis. Eu só não sabia como pedir." "Você não precisava pedir", Luke disse, beijando o topo de sua cabeça. "Você só precisava ser corajosa o suficiente para deixar que ela te encontrasse." Dentro de casa, Maya e Nia já estavam dormindo, sonhando com pipas, irmãozinhos e a sensação segura de serem amadas completamente. O bebê David dormia pacificamente em seu quarto, cercado pelos animais de madeira que seu pai havia esculpido e pelas canções de ninar que sua mãe cantava. E na varanda da frente, Luke e Amara balançavam suavemente no crepúsculo que se aproximava, planejando as aventuras de amanhã, contando suas bênçãos e maravilhando-se com quão perfeitamente imperfeita sua linda vida havia se tornado. Lar é onde dizemos a verdade e ficamos. Lar é onde o amor cresce a partir dos menores atos de bondade. Lar é onde as famílias são construídas uma escolha gentil de cada vez. E lar, ambos sabiam, era exatamente onde eles pertenciam. 5 anos depois, o mercado havia sido reformado desde o dia em que a roda do carrinho quebrou, mas o corredor de laticínios ainda estava no mesmo lugar. Amara empurrava um carrinho que deslizava suave e reto, enquanto Maya e Nia, de 9 anos, ajudavam seu irmãozinho David a escolher qual cereal colocar na cesta. "Lembra quando conhecemos o papai Luke aqui?" Nia perguntou, apontando para o local onde tudo começou. "Claro", Amara sorriu. "O melhor carrinho quebrado na história dos carrinhos quebrados." Luke apareceu do próximo corredor, carregando o mais novo integrante Grace Huth, de 2 anos, nomeada em homenagem à tia e à bisavó. A menininha tinha os olhos azuis do pai e a determinação da mãe, e já mostrava sinais do talento artístico de suas irmãs. "Tudo da lista?" Luke perguntou, acomodando Grace no assento do carrinho. "Quase", Amara disse, checando seu telefone. "Só precisamos de leite."
Eles caminharam juntos em direção à sessão de laticínios, seus filhos tagarelando sobre a escola, os amigos e a casa na árvore que Luke estava construindo em seu quintal. Quando pegaram um galão de leite, Amara notou uma jovem mulher nas proximidades, lutando com seu próprio carrinho, um gêmeo no assento, outro ao seu lado, e uma roda que claramente não estava cooperando. Amara olhou para Luke e o viu já se movendo em direção à mulher, com a mesma expressão gentil que ele tinha 10 anos atrás. Parece que você poderia usar uma ajuda, Luke disse, agachando-se para examinar a roda quebrada, enquanto Maya e Nia automaticamente começaram a entreter os gêmeos da mulher. Algumas histórias terminam, Amara pensou, enquanto observava seu marido consertar mais um carrinho de um estranho. Mas as melhores apenas continuam começando de novo, espalhando amor por onde quer que vão. Ela pegou seu telefone e tirou uma foto, não para as redes sociais ou cartões de Natal, mas para a caixa de tesouros que Luke havia feito todos aqueles anos atrás. Mais um momento para acrescentar à história de como o amor se multiplica quando é dado livremente. Mais um momento na linda e ordinária vida que construíram juntos, um ato de bondade de cada vez.